pessoal, essa é a nossa última parte do nosso podcast, dessa nossa série que a gente fez sobre temperança. Hoje a gente vai estar ouvindo um pouquinho do que as pessoas pensam, né? Quais são as ideias das pessoas sobre a temperança, né? O que da nossa vida deve ser tratado, né? Nessa área de temperança. Então, fique com a gente aí e aproveite para refletir aí também. Meu nome é Daniel Mazarin. Meu nome é Wellington. Pastor Edson. Anderson Carlos. E pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Tá grave essa buzina. Lembra que o cara chamava o cara? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Andressa, estamos com mais um episódio do nosso podcast, né? Onde vocês podem ver que o tema é temperança. E pensando nisso, eu trouxe 2 participantes para que eles possam expressar a opinião deles, né? A respeito desse assunto. Temperança, então, é domínio próprio. Pensando nisso, quais áreas da vida do ser humano é mais difícil dele dominar, dele controlar? E por quê? Eu tô aqui com o nosso primeiro participante e ele vai expor a opinião dele. Então, temperança, como eu disse, é domínio próprio. E pensando nisso, na sua opinião, qual área da vida do ser humano você acha que é mais difícil dele dominar, dele controlar? E o porquê? Eu acho que a língua, porque o ser humano tem muita dificuldade em controlar as coisas que acabamos falando no impulso, porque muitas das vezes é causada pelo sentimento de expor uma opinião do calor no momento, que acaba fazendo que a gente fale coisas sem pensar 2 vezes. Sim, é algo que o ser humano tem muita dificuldade realmente de controlar. Quando a gente vê, a gente já acabou falando e a palavra lançada ela não tem como voltar atrás, né? Muito obrigada por expor sua opinião. Bem interessante, né? Essa questão que ele falou da língua, e eu também creio que é uma das maiores dificuldades, junto com os desejos também, porque eu creio que é a primeira atitude nossa, né? A gente tem uma estrutura, está cheio de algo, daquilo que a gente se alimenta, da vida, conhecimento, tudo, uma série de coisas, e num momento determinado, de ira, de braveza ali, você vai acabar falando, né? E só para acrescentar, um amigo meu, e eu sempre comento, não sei se eu já comentei, Dani, em algum podcast, um amigo meu uma vez foi no mercado, pastor Edson, e aqui na cidade de Matão mesmo, e ele... Vamos falar não, né? Vou falar isso aí. Ó, merchan. Não, peraí, corta. Patrocinar nós aí, nós fala deles. Um amigo meu, pastor Edson, foi até o mercado da cidade e ele chegou ali para passar as coisas dele no caixa, está passando e uma moça de um caixa do lado, fica bem pertinho os caixas, né, e conversando. E eu acho que a moça soltou algo que não deveria e essa moça que estava passando no caixa dele as coisas dele, pegou, olhou para ela e deu uma resposta muito boa, que fez ela refletir, que talvez até hoje ela está refletindo. E ela olhou para ela e falou, eu não lembro o nome da moça, mas ela falou o nome da moça, olha, sabe por que Deus fez 2 ouvidos e uma boca? Foi para a gente ouvir mais e falar menos. E ali se encerrou o assunto, né? Então, assim, só para a gente entender realmente, a fala é uma coisa muito difícil, é um desafio de ser controlado. Certa vez, né, só para dar um exemplo, Jesus ele deu uma corrigida, mas bem salgada aqui nos fariseus. Em Mateus 12:34 ele falou assim para eles, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer boas coisas? Pois a boca fala do que está cheio o seu coração. Então, pastor Edson, eu vou lá na raiz. Não é a questão do desejo, não é a questão do sentimento, não é a questão da comida. É a raiz que se a gente não estiver estruturado, Anderson, no lugar certo, e para você que está ouvindo, que é o que vai fazer você ter descontrole e falar coisas indevidas. E aí é como fala, né? A palavra proferida, a pedra lançada, não tem como voltar atrás. Você já escreveu uma história, essa pedrada já acertou em alguém, né? Então, assim, do que o nosso coração está cheio, para você que está ouvindo e para mim, que Deus tem tratado isso na minha vida, do que nós temos se enchido o coração, do que nós temos se alimentado. Então, o problema é difícil ter um controle na área de falar
tem na língua, né? Tiago fala que ela pode incendiar um bosque, tem N exemplos, né? Ela pode acabar com o casamento, dependendo do que você falar, em qualquer momento da sua vida. Mas ela também pode ser palavras suaves e doces como mel, como fala em provérbio, que é saúde para os ossos. Então, a questão não é a dificuldade de falar, de controlar a língua, é do que está cheio o nosso coração. Então reflita, você que está ouvindo, do que você tem enchido, alimentado o seu coração. É isso que Cristo traz, essa reflexão. Tem um versículo, eu não vou lembrar agora onde que está. Se eu não me engano é em Pedro ou em Tiago, eu não vou lembrar Google. Agora. Google. No Google tá também. Então fala que a gente deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Então vai de encontro com o que o Elton disse, que aquela moça disse ali no supermercado, né? A gente deve, então, estar pronto para ouvir, mas na hora de falar a gente tem que pensar duas vezes, a gente tem que ser tardio para falar. Não pode vir a primeira coisa que vir, o impulso, a gente já colocar para fora e aí acaba falando aquilo que não era para ser dito. Aqui, ó, tá em Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Obrigado, Elton. Bom, pessoal, eu tô aqui com a nossa segunda participante e ela vai expor a opinião dela a respeito do domínio próprio, né? Em qual área da vida do ser humano que ela acha que é difícil de ser dominado, de ser controlado e o porquê. Eu acho difícil de dominar os sentimentos, porque nós somos feitos de vários sentimentos: alegria, tristeza, raiva, ansiedade, preocupações, e muitas das vezes não sabemos controlá-los. Às vezes nós não temos o que queremos e surge uma ansiedade. Queremos que as coisas sejam do nosso jeito e no nosso tempo, mas temos que lembrar que nada é no nosso tempo. Temos que conseguir dominar os sentimentos para ter uma vida melhor, uma vida saudável e saber esperar em Deus. Então, os sentimentos é uma área da vida do ser humano que realmente, como ela comentou, é muito difícil de sabermos controlar, porque engloba muita coisa, né? E eu agradeço pela participação dos dois participantes, né, que exporam a opinião deles. Não, é que assim, ela falou que a gente é feito de vários sentimentos, né? Mas assim, amém? Tudo bem, a gente entende isso. Mas assim, o que a gente consegue notar assim é um desejo e uma falta de espera por aquilo que ela deseja, sabe? Uma impaciência. Se ela confiar em Deus, ela crê realmente em Deus, que no tempo, como ela falou, que no tempo de Deus aquilo vai se concretizar na vida dela, ela vai ter o domínio, sabe? Sobre esses desejos desenfreados. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não quer esperar. Eu tenho alegria, beleza. A minha alegria pode vir hoje, amanhã, e eu posso esperar. Mas aí a pessoa fica tão ansiosa por alguma coisa e aquilo não acontece e ela acaba se descontrolando. Ela perde o controle da situação, perde o controle dos seus sentimentos e acaba fazendo coisas erradas. Bom, nós temos vários tipos de pontos fracos na nossa vida. Todas as pessoas têm um ponto fraco, 2, 3 pontos fracos, aquilo que realmente a gente sente uma dificuldade em se dominar naquilo ali. Quanto à questão de tempo, o ser humano ele é movido a cronos, que é relógio, é minuto, é segundo, é semana, é mês. Então a gente já determina um tempo. Quando a gente pede algo, na nossa mente a gente gosta das coisas para ontem, né? A gente já pede e já quer. Isso aí não é a maioria das pessoas. O problema é que a gente tem que entender que o Kairos de Deus, que é a plenitude, é para quando Deus tem aquilo para a nossa vida, muitas vezes no nosso cronos é demorado demais. Nossa, daqui um mês, depende. É daqui um mês que Deus vai te dar uma casa nova? Nossa, rapidinho, daqui um mês eu já vou ter. Mas se você falar assim, eu estou com a unha machucada e daqui um mês vai parar de doer, é muito tempo. Então, essa questão aí dos sentimentos, e o ser humano ele é todo sentimento. É sentimento de ódio, de amor, de paixão, de desejo, de
de ansiedades. A chave, vou que nem o Wellington aqui, vou na raiz. A chave de novo. Para tudo que nós formos falar aqui, a chave de novo é Jesus. Se a gente entender que Jesus tem o melhor para nós, no seu tempo, e no seu tempo as coisas vão acontecer, aí a nossa ansiedade passa, porque nós vamos esperar nele. E nós sabemos que o tempo dele é excelente para a nossa vida. Eu, por exemplo, vamos citar aqui, falar dos outros é fácil. Vamos falar da gente. Se eu falar assim que eu vou lá no centro da cidade comprar uma geladeira, vocês vão ver eu passando com a geladeira no porta-mala do carro. Porque eu já vou comprar e eu já quero a geladeira hoje, lá em casa. Se falar, segunda-feira nós vamos levar, eu já não quero. Eu quero assim, você tem a pronta entrega. Então, isso aí é um sentimento de ansiedade. Então, a gente tem que se controlar nisso também. Falar, mas isso aí não tem problema. Tem problema sim, porque hoje começa desse tamanhozinho, na manhã cresce. A ansiedade começa a dominar a sua vida. Então, eu tenho essa dificuldade. Se eu for comprar algo, eu já quero trazer embora. Eu posso ficar sem em casa, mas a hora que eu determino, eu vou lá comprar, eu já quero trazer. Eu já quero ter na hora. Isso aí é uma coisa que a gente precisa aprender a dominar também. Uma das coisas, né? E pastor, assim, só para concretizar aqui, Jesus ele fala, lançai toda a vossa ansiedade sobre mim. Então assim, o pastor foi sincero aqui e transparente numa dificuldade do pastor. Talvez o que a gente estava falando aqui baixinho enquanto o pastor falava, o que é dificuldade para um, né, Anderson, às vezes não seja para outro, né? Para essa irmã, para essa moça que falou, talvez ela tenha dificuldade nessa área, o outro tem em outro, né? O ser humano é composto, como ela mesma diz, por muitos sentimentos, né? Vamos falar aqui de perdão, que vem do coração algo. Quantas pessoas estão presas nisso? Né, e deixa criar a raiz de amargura, de ódio, como a gente falou em alguns estudos atrás sobre isso. Mas a gente sempre vai voltar ao quê? Seja ansiedade, seja falta de perdão, seja o que for, é lançar nos pés do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus. Então, para você que está ouvindo, guarda isso no seu coração. Se o seu problema também for nessa área, tem solução. A solução é a presença de Deus, é você entregar o caminho ao Senhor e você então vai ser portador do Espírito Santo na sua vida, da temperança, dessa virtude maravilhosa que nos traz, nos cutuca sempre, né, o Espírito Santo, né, pastor? E nos mostra o que é certo, aonde está o controle, o que é errado, né, Dani? Eu creio que é mais ou menos por aí. Tem dois pontos aqui que eu achei interessante a gente colocar. É que muitas vezes a gente não confia verdadeiramente em Deus, né? Porque muitas vezes quando a gente vai falar de sentimento, a gente vai falar daquilo que a gente tem medo de não conseguir, né? Às vezes a gente tem o desejo por algo, aí pelo medo de talvez não conseguir aquilo lá, a gente fica ansioso. E a gente tem que entender que talvez tem algumas coisas que são desejáveis, mas talvez não é pra gente, entendeu? Tem coisa que às vezes a gente vai desejar a vida inteira e a gente não vai ter. Isso é comum e Deus pode permitir isso na nossa vida também. Então a gente tem que saber entregar o controle nas mãos dele e deixar isso, né? Conseguir controlar isso daí, que muitas vezes a gente não vai conseguir deixar 100%. A gente é imperfeito, a gente muitas vezes vai ficar batendo naquilo lá de vez em quando e a gente tem que tentar ir controlando aquilo ali para aquilo ali não tomar conta da gente e não acabar nos afastando de Deus por causa disso, né? Mas eu acredito que está muito vinculado com esse medo de não acreditar que realmente Deus está no controle, né? E você fica com medo de não viver aquilo ali que talvez não é para você viver mesmo. E talvez Deus quer que você viva, mas não seja agora. Então você tem que entregar tudo nas mãos deles e ele vai fazer tudo na hora certa. Na minha opinião, essa é uma pergunta bem pessoal. Por isso que varia de pessoa para pessoa, porque cada um teria mais dificuldade de dominar, né? de se dominar. Mas eu creio que uma das coisas mais difíceis do ser humano conseguir dominar, ter o domínio próprio, seria a parte sexual e a parte de segurar a língua também. Acho que é algo que o ser humano tem um pouco mais de dificuldade. Em murmuração, até mesmo em julgamento, né? Algo que acho que está
impregnado na carne, né, do ser humano. E algo que acho que praticamente todos nós temos que lutar contra isso, né? Essas são duas áreas que eu acredito que o ser humano tem mais dificuldade de conseguir dominar, ter o domínio próprio. Dificuldades, elas mudam com o tempo também. Porque no primeiro, eu imagino que é uma pessoa mais jovem. Então, para ele hoje, a dificuldade dele é a língua. Daqui um tempo, ele pega uma idade, aí ele começa a se relacionar com as moças, de repente, a dificuldade dele pode ser outra. Aí ele casou, a dificuldade dele pode ser outra. Então, eu vejo que o tempo também e a idade, ela vai mudando e a pessoa vai tendo novas experiências e as dificuldades vão se apresentando a ele também. E aí ele precisa... É que assim, quando fala da língua, a língua ela te dá um leque, né, maior. É fofoca, é mentira, é murmuração, é reclamação. Então tem muita coisa. Quando fala da parte sexual, ela é bem pontual, né? Então ela está relacionada realmente à prática sexual, ao desejo sexual. Agora a língua ela te abre um leque gigante, né, para você errar, né? Então eu creio também que a língua ela é um pouquinho mais difícil da gente controlar. A língua é chicote da bunda. Sua mãe é diferenciada, cara. Minha mãe. Vou trazer minha mãe. Ela podia participar disso aqui, cara. Com ela você fala, com ela você apanha. Bom, nosso voluntário falou de duas dificuldades, né? Que é uma dificuldade, é um desafio mesmo. É a parte sexual, a parte da língua, mas da língua a gente já falou na primeira questão. Vou enfatizar na parte sexual, que eu tenho um exemplo da minha vida. Lá atrás, eu não fui educado nos caminhos do Senhor, né, em se alimentar de Deus, assim, encher de Deus. Então eu cresci numa sociedade, cresci de uma maneira que foi a educação que meus pais tiveram dos meus avós e assim eles passaram. E o mundo em si, ele passa uma educação que o menino virou adolescente ou jovem, perder a sua virgindade é normal, ou é algo que talvez é obrigatório, porque senão você fica taxado, né, como que não é homem, e vira até questão de bullying. Então eu cresci com uma infância e uma educação dessa forma. Chegou ao começo da adolescência, eu tive oportunidade de já ver algumas coisas na internet, então tive acesso em livros à questão, Dani, de pornografia. Fora dos caminhos do Senhor, enfatizando isso para vocês que estão ouvindo. Entrei na pornografia, atingi uma certa maturidade na adolescência, eu fui aprender o que era masturbação, pastor. E aí, lá com 18 anos, eu conheci uma moça, perdi a virgindade. E com 21 anos, eu cheguei nos caminhos do Senhor, e adivinha qual que era a minha maior dificuldade? E talvez seja a dificuldade de muitas pessoas. Eu não ter tido e não ter tido esse entendimento de que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Meus pais são culpados, meus avós, eu não vou culpar ninguém. Graças a Deus, Deus me mostrou hoje o que é certo. Quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, com essa cultura, foi um baque, né? A gente tem uma mudança de vida como se trombasse num poste. Espera aí, eu praticava algumas coisas, agora eu estou enxergando que está errado. Mas espera aí, a sexualidade é imputada por Deus em nós. É algo maravilhoso para ser desfrutado, só que eu não sabia que era para ser desfrutado no tempo certo. Então eu cheguei com 21 anos de idade, aceitei Jesus para a minha vida, dei muitos tropeços, muitos erros, encontrei irmãos abençoados, alguns estão até aqui gravando com a gente, que me ajudou, pegou na minha mão, me ajudou e foi mostrando qual era o caminho. Através de cada palavra, cada culto, eu fui aprendendo, então, até eu chegar em Gálatas 5,16, que a gente já comentou em alguns episódios passados. Andar em espírito e não cumprirei os desejos desenfreados da carne. E a questão da sexualidade está aí, quando inflamada, faz parte desse desejo desenfreado, que só Deus para nos ajudar, só o Espírito Santo colocando a virtude dele, chamado temperança, para a gente conseguir. Então, aonde eu fui fortalecido? Quando eu tive um encontro com Cristo e comecei a encher meu coração das coisas de Deus. Então, a necessidade que eu já tinha sexual, ela ficou abaixo.
E aí eu estava alimentado do pão da vida que era Cristo. Assim eu consegui então me levantar, me reerguer, criar uma estrutura. Não fui perfeito, mas Deus ele pegou na minha mão e eu entendi que era esse o caminho. E aí, Dani, eu comecei a acertar muito mais a minha vida. Até que eu comecei a orar por uma Rebeca, Anderson Carlos. E Deus colocou a Dani na minha vida, a gente casou. Dani, eu te amo, você vai ouvir esse estudo, eu te amo. Hoje Deus me deu a Sara. E aí onde Deus falou, ó, filha, agora é para ser desfrutado, pastor Edson. Esse é o momento. Então estou trazendo como um exemplo da minha vida, aconteceu na vida do Hélito. E talvez acontece isso na tua vida, reflita nisso. Seja a área sexual, seja na fala, seja o que for. O que nós precisamos é entender a raiz. É valorizar a raiz que é Cristo, enraizar nele, criar uma estrutura nele. E aí a gente vai vencer as dificuldades. Amém? Bom, eu quero agradecer então a todos que participaram dessa série aqui com a gente, de temperança. Esse aqui foi nosso último episódio voltado a esse tema. Então agradeço a todos vocês que estiveram com a gente aí durante esse tempo, que participaram também, ouviram esse episódio até aqui. Agradeço aos nossos colegas aqui, ao Anderson, ao pastor Edson, ao Wellington, por ter participado aí durante toda essa conversa, desde o primeiro episódio. E esperamos que vocês continuem com a gente nos próximos episódios que virão aí. E até a próxima. É isso aí, também quero agradecer o Anderson, pastor Edson, Daniel, obrigado pela oportunidade. Que vocês que estão conosco continuem, compartilhem se possível. E espero que vocês tenham aprendido, porque o momento que a gente está aqui ensinando, está aprendendo junto com vocês. Então eu só agradeço por fazer parte desse projeto. Deus abençoe a todos. Quero agradecer aqui o Daniel, o Wellington, o Bibão, o Anderson Carlos, né? O Anderson Carlos. Pastor Anderson Carlos. Vamos profetizar, pastor Anderson Carlos. A oportunidade, né, da gente estar junto aqui. É um momento prazeroso para nós, de saber que a gente está, de alguma forma, contribuindo para que a palavra do Senhor chegue ao conhecimento de muitos. Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um. Também eu quero agradecer pastor Edson, Wellington, Daniel, Andressa, o pessoal aí que participou. Mandar um abraço pro Vandinho, pro Leandro lá de Taquaritinga, né? Um abraço para todos eles também. Eles ajudam a gente aqui, a gente mais... parece que só nós que participamos, mas tem toda uma galera aí envolvida, né? A igreja, que hoje está emprestando espaço aqui pra gente. Amém? Um abraço a todos e continuem acompanhando cada episódio do nosso podcast. Valeu? Um abraço aí toda a galáxia aí. Vai que estão descobrindo o vídeo de Marte aí, rapaz.